Hoje é dia de falar de um filme que provavelmente vai agradar boa parte do público e também pode colocar a Viola Davis como uma das indicadas a melhor atriz no próximo Oscar. A Mulher Rei é um daqueles filmes que, de certa forma, se vende como história, como histórico, baseado em fatos reais. Tem algumas coisas que realmente aconteceram, uma história interessante aqui envolvendo essas guerreiras, mas, claro, faz uma série de revisionismos e tal, cria uma ideia meio hollywoodiana, apesar de ainda assim ter uma preocupação muito grande com toda a cultura africana. Então esse é um filme que, em grande medida, me agrada por eu conseguir ver um lado artístico muito apaixonado em contar a história dessas mulheres fortes, essa história no continente africano, até essa história de liberdade acima de tudo, e faz um bom uso da imagem, eu já entro nisso, para contar isso pelo menos até certo ponto. Por outro lado, é um filme ainda hollywoodiano em todos os sentidos possíveis. E esse lado mais do empresário hollywoodiano, digamos assim, aquele que tem quase um algoritmo que alguns requisitos precisam ser preenchidos porque só assim o filme agradaria o público, aí já me incomoda um pouco mais. Vou falar um pouco mais sobre todas essas questões, mas como eu disse na abertura já, eu acho que é um filme que vai agradar bastante o público. Um filme que é até raro hoje em dia, né? Um épico de guerra em certo sentido, um épico histórico até certo ponto, né? É uma história que tem várias lacunas históricas, digamos assim, e o filme vai se aproveitar meio que disso até certo ponto. Não me incomoda tanto assim o fato desse filme especificamente não ser tão calcado na história e tal, tomar várias liberdades criativas. Eu acho que isso fica até claro, ele nem tem tanto uma busca por uma historicidade tão grande, algo que seria comum em filmes em Hollywood, por exemplo, que no final coloca aqueles trechos falando que aconteceu tal coisa com tal personagem para querer provar que o filme realmente, aquela história, aconteceu daquela forma na vida real. Esse filme não faz tanto isso, ele está mais preocupado mesmo em lidar com essa luta pela liberdade, essa luta dessas mulheres, discutir temáticas que são até mais debatidas atualmente e levar para esse contexto não só daquele período histórico, mas principalmente aonde está inserido, no reino de Daomé, na África e tudo mais. Como eu disse, por mais que tenha várias questões que, se a gente olhar pelo lado histórico, vão soar bastante problemáticas, principalmente no que envolve os portugueses, no que envolve a escravidão, no que envolve alguns elementos que são típicos do cinema hollywoodiano, e aqui não vai ser diferente. Então eu gosto de como, principalmente o filme, ele não só retrata a força dessas mulheres em elementos, digamos, hollywoodianos, que é o discurso, que são os diálogos, aqueles diálogos de poder, mas também na prática mesmo. Elas são guerreiras, a gente vai ver o treinamento delas. Poderia até ver um pouco mais, é verdade, mas ainda assim a gente vê tudo que elas precisam passar para chegar ali. Por que elas são tão temidas? Elas em batalha. Então o filme ele já vai abrir com uma sequência que é muito brutal. Essas daqui não são apenas guerreiras de um reino que não tem um exército, não. Essas são as guerreiras mais temidas do continente. Elas são fortes, elas são brutais, elas são destemidas, elas são extremamente perigosas. A gente já vê isso logo de cara quando o pessoal vê ela chegando e eles já ficam meio que com medo ali, meio que receosos com a chegada delas, e isso vai se concretizar de certa forma já nessa primeira batalha inicial, onde elas parecem um caminhão desgovernado passando por cima de todo mundo. Então o filme ele consegue até certo ponto, ainda assim que as cenas de batalha em si, elas não são tão bem filmadas assim, mas ainda assim elas conseguem trazer esse foco dramático e essa brutalidade. Mais pra frente a gente ainda vai ver elas até mais viscerais e tudo mais. Então o filme ele consegue usar a imagem para representar também o porquê elas são tão poderosas, porquê elas são tão fortes, porquê ninguém mexe com elas, porque o treinamento delas é dessa forma. Então o filme ele vai investir naquilo que tem de mais cinematográfico para mostrar a força dessas suas personagens centrais aqui, que são lideradas
pela Viola Davis, com grande destaque também para Nbedu, para Lashana Lynch, que eu adorei ela aqui no filme, entre muitas outras. Então, de certa forma, eu gosto de ver não só essa força delas, mas essa força também de ser um elenco todo negro aqui, ou quase todo, mas as principais personagens, os principais personagens também, que deu muitos empregos também para profissionais da indústria africanos, o que é sempre muito interessante. Isso pode até não aparecer em tela em certa medida, mas de certa forma aparece. Tem toda essa preocupação em retratar o continente, com amor, de certa forma, com fidelidade em certo sentido. Então aqui tem uma preocupação muito grande nos figurinos, na ambientação, na escolha da trilha sonora, para situar a gente mesmo dentro, digamos, do coração da África e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que o filme funciona muito bem e eu vejo um amor muito grande aqui também da direção da Gina Prince Bythewood, que fez o The Old Guard, né, lá da Netflix, que já é um filme que eu não gosto tanto, mas aqui ela mostra uma evolução até, uma visão criativa mais própria que aparece em todos esses elementos cinematográficos do filme. Então é um filme que consegue ser cinematográfico em muitos sentidos. Para mim já não funciona tão bem essa necessidade que o filme acha que tem, e aí eu já acho que é muito do estúdio puxando o filme para um lugar mais do entretenimento, que não funcionou tão bem para mim aqui, de trazer elementos tipicamente de Hollywood, do blockbuster hollywoodiano. Os muitos momentos e relações melodramáticas aqui, com vários diálogos expositivos e tudo mais. É um filme que se apoia demais no melodrama, por mais que ele seja quase um épico de ação, ele se apoia durante grande medida do filme no melodrama. Faz uso também do romance, a invenção de um romance aqui no meio de tudo isso, só porque, vamos ser sinceros, o romance vende, e o filme sabe disso e por isso vai construir aqui uma relação de uma delas com um outro personagem que para mim é a coisa mais caída do filme aqui, além, é claro, dessa distinção mais maniqueísta, né, do bem, do mal, que é algo típico de Hollywood aqui. Então, por mais que tente mostrar alguma complexidade dessas personagens, o passado delas e tudo mais, até para um lado mais melodramático, como eu falei, ainda assim cria uma ideia do bom, do reino bom e do reino mal, que na verdade não era bem assim que funcionava. Até o reino aqui retratado era um reino extremamente escravagista na vida real. Então eu sinto que, em certo sentido, é um filme que tem toda essa visão criativa, todo esse amor dos envolvidos aqui na produção, em todo o detalhamento e tal, que vem desde a direção, como eu disse, até design de produção, figurino, até o elenco aqui, mas em certo sentido ainda aquele filme com aquela visão meio distanciada, aquela visão meio hollywoodiana, aquela visão que em certo sentido ainda busca o entretenimento acima de tudo em uma história que o entretenimento em si não era a palavra que deveria aparecer, digamos assim. Então a gente vê, por exemplo, aqui que não há qualquer preocupação com os personagens portugueses aqui, que não tem nada de portugueses. A língua que eles falam é uma espécie de português com um sotaque horroroso. Até quando Hollywood vai cagar, assim, desculpa o termo, mas para tudo que é de fora dos Estados Unidos, como se fosse tudo a mesma coisa. Não importa o sotaque deles, não importa que eles não são portugueses. Por que não? O cinema português é tão bom, tem 2 personagens, apenas 2 personagens com falas que são teoricamente portugueses aqui. Você não conseguiria achar 2 atores portugueses para interpretar esses personagens? Sério mesmo? Então, esse é o tipo de coisa que pra mim não casa muito bem. Tem toda uma preocupação com o filme de forma geral, mas ainda assim tem esse lado de Hollywood que meio que é a visão aqui que tá impondo. Então, é um filme sobre o continente africano, sobre essas mulheres, mas ainda sob uma ótica bastante hollywoodiana, não só nessa questão que eu falei, por exemplo, dos atores portugueses, mas no fazer cinema mesmo. É um filme hollywoodiano em todos os sentidos possíveis. Não que isso seja necessariamente negativo sempre, mas aqui eu acho que tem algumas quebras com a visão artística de forma geral, que parece o estúdio, como eu disse, que parece aquela ideia de algoritmo colocando questões aqui só para inchar e trazer elementos que são mais cômodos para o público. Então, o melodrama, sobretudo o romance, que é o que menos funciona aqui no filme, o maniqueísmo, entre muitas outras questões. Então, de forma geral, eu até gostei de A Mulher Rei, mas foi uma experiência
em certo sentido, um pouco agridoce. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, se vocês estão esperando, se vocês gostaram. Eu acho que muita gente vai gostar, a cabine de imprensa teve salva de palmas no final do filme e tudo mais, então comente aqui pra gente poder trocar essa ideia. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.